está olhando para você e dizendo: eu não consegui produzir, eu não consegui avançar, eu não consigo nem orar direito, eu não consegui fazer discípulo, minha célula não multiplicou, eu não consegui. E Deus está dizendo: se veja como eu te vejo. Amém? Vamos à palavra. Eu quero falar um pouquinho, já ouvi tanto e, como eu disse, é tão interessante, mas vamos confiante de que Deus tinha um maná novo a cada manhã. Então acredito que Ele tem algo ainda para nós agora. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, para o capítulo 6. E eu quero compartilhar com você alguma coisa hoje. Eu queria começar com duas perguntas em cima do tema que o pastor Marcelo colocou nessa conferência. Primeira pergunta: quem serão os reformadores da nossa geração? A segunda pergunta é: quem serão os avivalistas? Podem ser as mesmas pessoas. Então, quero ler um texto e depois eu quero pensar nessas duas perguntas com você. E o texto que eu vou ler não fala de avivamento, mas fala de superação. E meu assunto hoje com você tem uma palavra: superação. Porque se eu tivesse que responder essas duas perguntas, quem serão os reformadores? Eu diria: alguns já estão aqui entre nós, aqui na frente, aí no meio, tem alguns aqui entre nós. Alguns vocês já ouviram, e o pastor dessa casa é um deles, o Carlito é outro, então tantos outros vocês já ouviram, e você mesmo pode ser um deles, lá na sua cidade. Ninguém aqui é melhor que ninguém, se tá, pode ser um deles, desde que você talvez supere algumas coisas. Eu quero olhar para isso com você. Vamos lá, número 6. Eu vou ler de um em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, aí já tem 3 povos, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, e destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam como seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podem contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenhais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ou noutra versão, homem valente. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito
Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Diga amém. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando olhamos a reforma protestante, encabeçada por Martinho Lutero, nós vemos que a reforma resgatou uma verdade central, que era a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé. Resgatou um valor imprescindível para a fé cristã, mas essa reforma não promoveu o avivamento. Mas ela fez parte de um dos moveres de Deus. E Deus desde lá tem se movido nos mais diferentes segmentos, nas mais diferentes situações, usando homens e mulheres de todas as gerações, e a história vai se afunilando. Particularmente, eu sei que os colegas também aí estão crendo no último avivamento, na chegada do último avivamento. E os estudiosos e os profetas dessa geração acreditam que nesse último avivamento o Senhor vai salvar pelo menos, ou no mínimo, 1 bilhão de pessoas. E você é chamado para ser um desses avivalistas, para essa última colheita. Creio de todo o meu coração que Deus quer usar a igreja brasileira. A igreja brasileira, quando eu olho para a igreja brasileira, ela é linda. Meus irmãos, o que acontece aqui não está acontecendo mais em muitos países. Se você olhar, eu tenho 2 pastores da Europa. Se você olhar para a Europa hoje, você já vê, não em todos os lugares, mas em alguns lugares, eles já se dizem pós-cristãos. Países que foram berço da reforma, hoje já se diz pós-cristão. Isso já chegou em outros lugares da Ásia. Um grupo de pastores, há 2 semanas atrás, estavam se reunidos em um dos países da Ásia, onde temos um dos nossos pastores lá. E aí, eles chegaram à seguinte conclusão: se Deus não avivar a igreja eles disseram, se a igreja não viver um avivamento agora, ela morre nessa geração. Pastores da Nova Zelândia. Se a igreja, conclusão deles, há 2 semanas atrás, se a igreja não viver um avivamento, ela morrerá nessa geração. Eles já disseram, nossos filhos não serão mais cristãos. E aí, um dos nossos pastores estava lá, que está morando lá. Foi nosso missionário, 15 anos na África, e agora ele está há 1 ano e pouco lá. E aí, eles perguntaram, você é de onde? Ele falou, do Brasil. E olha uma coisa que interessante. E eles falaram, eles pegaram um vídeo de um congresso nosso de jovens que eles tinham lá na Nova Zelândia, com tradução para o inglês, e eles pegaram um vídeo e falaram, olha o que está acontecendo no seu país. Ele falou, não, essa é a minha igreja. E eles falaram, nós queremos isso nas nossas igrejas. Ou a igreja vive isso, ou ela morre. A igreja brasileira está vivendo um tempo de graça. Acho que o candeeiro está o candeeiro que a Bíblia fala em Efésios 2, quando ele diz, se você não se arrepender, eu vou te retirar o seu candeeiro, quando ele fala com a igreja de Éfeso, me parece que olhando assim, o candeeiro parece que ficou no hemisfério norte da terra cerca de 2000 anos, ou quase isso, mas me parece que agora esse candeeiro está aqui no hemisfério sul. Isso vai do Brasil até partes da Ásia. Isso é privilégio, mas é privilégio com grande responsabilidade. Então eu quero olhar para isso a partir desses conceitos que estou enumerando.
olhando para essas realidades e dizer: a igreja brasileira vive um bom momento, mas mesmo assim, em muitos segmentos da igreja brasileira, ela começa a dar sinais de que nós precisamos de uma reforma na base, uma reforma na família evangélica, e aí que produza um avivamento. E para mim, o avivamento é que deve produzir a reforma. Por isso ele precisa vir antes, porque reforma sem avivamento vai trazer apenas radicalismo religioso. Não sei se você sabe, mas Lutero, como reformador, perseguiu religiosos, perseguiu cristãos. Se você ler a biografia de Lutero, você vai ver, escrito pela mão dele, que ele, como reformador, autorizou a perseguição e a matança de 300.000 famílias de anabatistas na Alemanha. Porque os anabatistas não concordavam com ele, eles eram bem radicais também na linha deles. Mas o reformador autorizou a perseguição e até a matança de 300.000 famílias de anabatistas. Então, por isso que eu disse, uma reforma sem avivamento pode produzir religiosos. Por isso precisamos primeiro do avivamento e depois da reforma. E o avivamento tem que produzir reformas sociais na cidade onde a igreja está inserida, reforma na política, na economia, nas artes, na ciência, na tecnologia. E lá nós vamos estar com o nosso povo fazendo a diferença nas 7 áreas de influência, porque se o avivamento não atingir as 7 áreas de influência, então ainda não é um avivamento relevante. E nós estamos precisando olhar para isso como igreja. E hoje eu quero olhar então o que eu considero que pode fazer com que vivamos uma reforma e um avivamento. Israel está vivendo um período de escuridão, 7 anos debaixo da opressão dos midianitas. E nesses 7 anos vieram os povos do Oriente, os amalequitas, e a nação está debaixo de opressão. Quando você olha para Israel hoje, debaixo de pressão, até hoje, de toda parte do mundo árabe e de outras nações, e até de gente da ONU que são marxistas, eu quero dizer, isso já dura há muitos anos. Porque o que estou falando aqui tem mais de 3.000 anos, ou pelo menos 3.000 anos, ou um pouquinho mais, desde lá. E aí, repito a pergunta: quem serão os avivalistas e reformadores? Primeiro eu quero arriscar uma resposta a princípio. Serão homens e mulheres, no poder do Espírito Santo, que forem capazes nesses dias de superar primeiramente as barreiras denominacionais, porque algumas denominações viraram camisa de força para os seus pastores. Eu fui pregar recentemente numa convenção num país vizinho aqui. Há 3 semanas atrás eu estava pregando numa convenção num país vizinho. Talvez tenha até alguém aqui, por isso eu vou evitar o nome. E eu estava lá pregando. Mas nessa convenção, Carlito, os pastores não são os presidentes da igreja. Então os presidentes da igreja, a diretoria que manda no pastor e diz o que o pastor tem que fazer. E eu estava numa convenção bautista, blindada, num país vizinho aqui. Então, imagina. E aí os pastores querem um avivamento nessa convenção, mas os presidentes das igrejas não querem. E o pastor que hospedou a convenção, e esses caras não queriam que eu fosse lá, e o presidente da convenção marcou a convenção, e eles queriam hospedar, eles queriam receber a convenção, essa igreja, porque queria mostrar uma série de coisas, templo novo, bonito, e o presidente não sabia que o presidente tinha me convidado. E eu fui lá. Sabe o que aconteceu? O pastor entrou em contato comigo um dia desse e falou: pastor Domingos, no próximo semana depois que você pregou, e eu preguei só sobre avivamento lá. Eu não sabia de nada disso. Cheguei lá e preguei sobre avivamento. E aí, sabe o que aconteceu? Os pastores todos querem avivamento, mas na semana seguinte, alguns membros da diretoria chegaram para o pastor que hospedou a convenção e falou: quanto você quer para ir embora?
Então, os avivalistas eram as pessoas que estão dispostos a romper barreiras denominacionais. Pessoas que estão dispostas a vencer o medo do fracasso, o medo de errar, o medo de fazer e talvez não dar certo. Pessoas que estão dispostas a vencer as suas próprias limitações. Sim, avivalistas são aqueles que vencem as suas próprias limitações. Eu vou falar sobre isso aqui um pouco. São aqueles que vencem o fracasso. São aqueles que vencem as batalhas espirituais, que, como o pastor Carlito diz, todos os dias temos batalhas espirituais. E um dos segredos para vencer batalhas espirituais é o nosso coração não seguir os nossos olhos. Sempre que o seu coração seguir os seus olhos, você corre um sério risco de cair no pecado da cobiça e perder as batalhas espirituais, em qualquer área da sua vida. Os avivalistas dessa geração são aqueles que vão vencer obstáculos, porque obstáculos vão acontecer sempre diante da igreja e do ministério. São aqueles que estão dispostos a passar por perseguições. São aqueles que estão dispostos a serem caluniados. São aqueles que estão dispostos a vencer os conceitos e os preconceitos religiosos. Carlito falou dos judeus. E quando eu vou a Israel, a gente tem ido várias vezes a Israel, eu olho para aqueles homens, eu olho para aquelas mulheres, e eu vejo eles orando, e com a Bíblia, e eu faço a seguinte leitura: são zelosos da letra, mas sem revelação do Espírito. E se você quer ser um avivamento, quer viver um avivamento, seja zeloso da palavra, mas receba a revelação de Deus para essa geração. Cada avivamento tem uma revelação. A palavra não muda, os valores são os mesmos, os princípios são os mesmos, mas há uma revelação para cada momento. O que muda é a maneira como fazemos as coisas. Lá em Marília nós estamos fazendo um projeto chamado Repensando a PIB, e nós estamos repensando tudo. Sabe o que é tudo? Tudo mesmo. O MDA, as células, a administração. Estamos repensando tudo, tudo, tudo. Porque depois de 10 anos andando numa visão, tem coisas que, se você continuar praticando, vira Neustan. Sabe o que é Neustan? É aquela serpente que Moisés ergueu no deserto, e lá ela foi útil. Quando a pessoa era picada, olhava para ela, era curada. Mas que utilidade tinha aquela serpente na terra de Canaã? Nenhuma. Ela foi erguida e virou um lugar de idolatria. E a Ezequias foi lá e moeu aquele negócio. Tem coisa que eu fiz e você fez há 10 anos atrás, que se a gente fizer hoje, a igreja vai para o buraco. Então é preciso entender que a maneira como fazendo as coisas mudam, mas os valores e os princípios são os mesmos. Diga amém. E eu fico olhando, eu estou com 50 e alguma coisa, e eu estou me reinventando. E você precisa se reinventar. Diga amém. Eu conheci o Marcelo, Carlito, eu conheci o Marcelo quando ele usava um paletó azul. Só essa entrega, só essa. Agora eu vi aqui ontem, o cara está de calça preta rasgada em 3 lugares, meu amigo. Mudou tudo. E a gente precisa estar pronto para se reinventar. Parabéns, Marcelo, você é demais, cara, te amo. Você jogou fora aquele, mas o vídeo continua. Que está filmado, você mostra toda vez na imersão. Vamos lá. Eu vi pelo vídeo. Imagina ele aqui hoje com essa igreja de paletó e gravata azul. Sapato social. Eu estou de blazer porque eu estou com frio, meu amigo. Eu sou uns blazer em casamento. E olhe lá. Vamos lá. Avivalistas são aqueles que, debaixo da unção do Espírito Santo, que os capacita para o desenvolvimento do trabalho, vão dar continuidade à missão de Jesus, vencendo conceitos, preconceitos e também barreiras culturais e raciais. Em primeiro lugar, se você quer ser
um avivalista, um reformador. Primeira coisa que eu vejo que você precisa superar é a sua autoimagem negativa. Autoimagem negativa. Está cheio de pastor com autoimagem negativa, ou autoestima baixa, cheio de líder. Porque você vem numa conferência como essa e você olha toda essa estrutura, todo esse campus, e você olha para o Marcelo e para a Ana, ou então você vai lá na igreja da cidade de São José, você olha tudo aquilo lá, você fala, mas é o Carlito, é o Marcelo. Para mim não. Isso é autoestima baixa, autoimagem negativa. Você tinha que olhar e falar assim, eu também sou filho do mesmo pai. Esse cara é meu irmão. O que Deus deu a ele, eu também quero para mim. Por que você não fala assim? Quando você vê uma imagem assim boa, você vê tudo isso, você tem que olhar assim, sem inveja, mas dizer assim, vai ser assim na minha cidade. Você tem que falar isso. Você tem que ser para cima. Quando você olha para Gideão, o cara está com a autoestima lá embaixo. Quando o anjo, e aí, meu querido, eu quero te encorajar hoje a colocar as lentes de Jesus. Porque você pode estar com a autoestima lá embaixo e a sua autoimagem destruída. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus não está com a sua autoimagem destruída. Ele continua acreditando em você. E por isso Ele trouxe você aqui para ouvir novamente essas verdades que já são conhecidas suas, para te levantar, para que você cumpra o propósito e o destino que causou a tua existência nesta geração. Sabe como é que Deus olha para você? Ele não olha como você se olha. Gideão, o anjo chega para ele, olha a saudação do anjo. Eu vibro com o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor está falando em nome do Senhor mesmo, pode ser uma teofania até aí. O anjo do Senhor fala com ele assim, olha essa saudação linda. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Meu Deus, vira para o teu vizinho de cadeira e fala como o anjo falou para Gideão: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Aí você se olha e fala, que nada, eu tenho medo até de demônio. Você está parecendo Gideão. Então, meu querido, o avivalista, o reformador, primeiro, ele supera sua autoestima. Tire suas lentes agora. Coloque as lentes de Jesus. E olha para você como Ele te enxerga. Porque a saudação hoje é a mesma. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é com você. Você é a maior autoridade espiritual da sua cidade. A maior autoridade lá não é o prefeito, não é o juiz, não é o promotor, não é o macumbeiro. É você. Você é o porta-voz de Deus lá. Você é o profeta. Você é o sacerdote. Você é o homem de Deus na cidade. Você é aquele que tem poder para abrir e ninguém vai fechar, e para fechar e ninguém vai abrir. Você é a autoridade de Deus na sua cidade. Essa é a palavra de Jesus para você. Foi Jesus que falou isso. Gideão está lá, a minha família é a mais pobre, a minha tribo é a menor. Sabe o que Gideão está dizendo para Deus? Deus, você escolheu o cara errado. Você já disse isso em pensamento várias vezes. Ei, Jesus nunca errou nas suas escolhas. Você é um acerto de Jesus. Ele não errou quando te escolheu. Ele não errou quando apontou o dedo e disse: segue-me, faça as obras que eu faço. Ele não errou quando disse: vai dar continuidade. Ele projetou você para essa geração, para esse tempo, para ser um referencial na sua cidade. Diga aleluia. Quando Deus, essa desculpa não vale. Diga, desculpa para Deus não vale. Fala para o teu vizinho assim: desculpa para Deus não vale. Fala, essa historinha de não sei falar é velha. Quando Deus chama Moisés, sabe o que ele fala? Ele tenta até ficar mais gago, quero para ver se Deus desistia dele. Eu fico pensando que ele gaguejou e tentou falar: Deus, o Senhor
escolheu o cara errado. Porque tudo que Deus vai dizendo, Ele vai dando não, não e não. Eu quero dizer uma coisa. E Deus disse: eu não escolhi o cara errado. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Está com dúvida? A unção te capacita, a unção te traz, te empodera, a unção te leva para o sobrenatural. E sabe o que se torna Moisés depois? Um escritor poderosíssimo. Onde uma Bíblia for lida, alguém vai falar, vai passar por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e talvez o livro de Jó que esse cara escreveu. No entanto, ele não queria. E o pregador que ele se torna depois, sabe o que é Deuteronômio? Sermões de Moisés. Pregador poderosíssimo, fantástico. Mas no início, ele não queria. Ele venceu as próprias limitações da fala e as limitações do comodismo dos 40 anos de deserto. Deus hoje te chama para vencer as suas próprias limitações, para superar as suas limitações. Diga amém. Sabe de uma coisa? Você é um filho muito amado do Pai que está no céu. Diga: eu sou um filho muito amado. A sua identidade é de filho amado. Aquela voz que veio no Jordão, ela foi para Jesus a princípio, mas aquela voz tem que ecoar nos meus ouvidos e nos seus ouvidos. A voz que veio do céu no Jordão, quando Jesus foi batizado, foi: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E eu quero te dizer uma coisa, o que Paulo escreve em Romanos 8, verso 29, é que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E eu quero te dizer uma coisa, quando essa voz veio no Jordão, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha curado nenhum enfermo, não tinha pregado, não tinha ensinado, nada ele tinha feito. E o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E hoje à noite eu quero que você ouça essa voz do céu para você, nessa geração. Você é um filho muito amado do papai que está no céu. Você crê nisso? Quer mesmo? Então, com toda a reverência, joga um beijo para ele e fala: eu te amo, papai. É com ele, é a sua adoração. Amém? Sabe o que Jeremias revela? Que você é amado com amor eterno. Deus pensou em você desde o tempo da eternidade. Você existe porque Deus quis que você existisse. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui nessa geração. E você está nessa geração para ser um avivalista e um reformador nesses dias. Diga amém. Diga aleluia. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz: a ninguém vejamos segundo a carne. Ou seja, para de olhar apenas pela ótica humana. E foi por isso que eu disse: coloque as lentes do Senhor Jesus. Enxerga você mesmo e enxerga as pessoas como o Pai enxerga, como Jesus enxerga. Porque se você fizer apenas uma leitura humana, você vai olhar o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha o coração. E o Senhor já vê o potencial que Ele te deu, os dons e os talentos que Ele te deu, e a unção do Espírito Santo que te capacita para a missão. Diga amém. Sabe, eu disse que Jesus não fez escolha errada. João 15,16, o Senhor diz assim: não foram vocês que me escolheram. Ele diz: eu escolhi você. Então diga assim: eu não sou um erro. Levanta sua mão, porque eu estou fazendo para você não dormir nesse escurinho do cinema. Levanta sua mão e diga assim: eu não sou um erro. Eu sou um grande acerto. Eu sou escolhido de Jesus. Diga: para frutificar muito para a eternidade. Agora diga assim: pela fé, eu sou escolhido para ser um avivalista e um reformador na minha geração. Aleluia!
A outra coisa que eu quero olhar, a segunda coisa que eu quero enumerar aqui, um avivalista, um reformador dessa geração é aquele que vai superar a opressão do inimigo. A outra coisa que Gideão precisava superar, primeiro era só a autoestima que estava baixa, ou baixa autoestima, mas a segunda coisa era superar a opressão do inimigo. O Gideão estava olhando de baixo para cima, ele estava vendo sempre os inimigos acima, ele estava sempre olhando para os inimigos como mais numerosos do que eles, ele estava sempre olhando o inimigo como derrotado, olhando, eu sou um derrotado. Ele está malhando trigo no lagar, ele está vivendo escondido, eles escavaram covas nas rochas, nas montanhas, para tentar esconder alguma coisa, para tentar sobreviver. Ei, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda nesta geração. Te chamou para estar por cima e não por baixo. Vale relembrar a palavra de Eliseu para Geazi, quando ele olha os exércitos da Síria e ele está preocupado, vendo apenas o exército inimigo, e Eliseu diz: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você tem dúvida? Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais e enxergue o movimento dos anjos de Deus. Deus pode destacar quantos anjos forem necessários para agir na tua casa, para agir na tua cidade, para quebrar o poder da idolatria na tua cidade, o poder da feitiçaria, a corrupção, o engano, os vícios, as drogas. Deus pode movimentar um exército lá na sua cidade. Ele fez isso por muito menos para proteger Eliseu. Ele não faz isso por avanço da igreja. O maior interessado no avanço da igreja é o Senhor. Amém? Então olhe para ele. Você não é coitadinho. Para de ter pena de você mesmo. Para de ficar lá no fundo da cama querendo ficar dormindo até tarde. Levante, ore, faça o que o Carlito ensinou aqui. Começa logo já naquela frase lá: o que o Senhor tem para mim hoje eu quero. E já toma posse das promessas e vamos para frente. Você é filho do rei, embaixador do céu na terra. Você não é qualquer um. Diga amém. Supere a opressão dos inimigos espirituais e também dos inimigos humanos. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, pelos povos do Oriente, pelos amalequitas. Tudo que Israel produzia, os inimigos saqueavam. Isso estava levando o país à falência, a economia e as demais áreas da nação. E Gideão estava oprimido, por isso que ele está se sentindo incapaz, pequeno, pobre e sem condições. Mas o anjo não via assim, Deus não via assim, o anjo era só um mensageiro de Deus. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu oprimido? Só eu que levantei a mão? Você já se sentiu oprimido? Você sentiu medo? Quero te falar uma coisa. O medo é um espírito maligno. 2 Timóteo 1,7. Paulo escreve assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Levanta a mão e diga isso: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. Diga poder, poder, amor e equilíbrio. Diga aleluia. Agora diga assim: eu e Deus somos maioria. Você crê nisso mesmo? Mas parece que na prática você se sente sozinho. Na prática, muitas vezes, do ministério, principalmente à tardinha ali, se tiver meio deprê, lá você começa a pensar: parece que não vai dar certo, parece que não vai romper, as células não estão indo, o discipulado não está acontecendo como eu gostaria, a igreja não está batizando como eu gostaria, eu acho que Jesus me deixou aqui só. Será que você já se sentiu assim? Deixa eu dizer uma coisa: tudo bem se você se sentiu bem-vindo à humanidade, mas eu quero te encorajar a olhar para Jesus e não para você mesma. Não seja guiado pelos seus sentimentos. Alguns estão olhando para frente e estão vendo a morte. Eu quero dizer para você: eu olho para frente e vejo a vida.
A morte faz parte do meu passado. Eu olho para frente, eu vejo a vida eterna, eu vejo o céu, eu vejo a glória, eu vejo estar para frente, os trilhões de anos que o Carlito falou aqui. Eu olho para frente, eu vejo vida. E eu quero que você olhe e veja a vida. E para de olhar para frente e ver doença, e ver morte, e ver besteira. Você tem a vida eterna esperando você logo ali. Logo ali. Amém? Você diga de novo, eu e Deus somos maioria. Ou Romanos 8,31 não faz sentido. Se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? Você e Deus, não é que serão, já são mais que vencedores. Jesus está com a cruz nas costas. E aí as mulheres estão chorando. E ele olha e fala, não chore por mim. Aí ele olha com a cruz, carregando a cruz e diz assim, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode falar, como venceu? Está com a cruz nas costas. É que dali a 3 dias ia chegar o domingo da ressurreição. Diga aleluia. Os problemas não são o fim. Ei pastor, você pode estar vivendo na sexta-feira. Eu tenho uma boa notícia, o domingo vai chegar no teu ministério. Vai chegar o domingo, você vai se levantar. Amém? Então diga 3 coisas bem rápido, que todo mundo conhece, só para a gente relembrar. Diga assim, Deus é por mim. Deus está comigo. Deus está em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Em todas as batalhas espirituais que você enfrentará, você já é mais que vencedor. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Diga, eu sou mais que vencedor. Mas Paulo vai além. Paulo vai além. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz em 2 Coríntios 2,14 que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu queria que você lesse essa primeira parte desse versículo, está nos telões aí. Olha, só a primeira parte, até triunfo, tá bom? Ali está vitoriosamente, mas aí a palavra é triunfo. Você vai ler triunfo no lugar de vitoriosamente, está na NVI aí, mas você vai colocar triunfo no lugar de vitoriosamente. Vamos lá? Você pode ler bem bonito? Todos vocês? 3, 2, 1. Mas graças a Deus que sempre... A versão RA. A RA diz assim, graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. O projeto de Deus não é apenas te levar à vitória, é te conduzir em triunfo. E se você olhar e fizer qualquer pesquisa em qualquer língua, você vai ver que a palavra sempre significa sempre mesmo. Claro que eu estou tirando uma. Mas, olha o que o texto diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Aí você vai falar, então pastor, por que eu estou tendo derrota após derrota? Aí você tem que ver como que você está andando com Deus. Porque o texto diz, Deus vai te conduzir em triunfo. Sabe o que é triunfo? Triunfo não é a vitória. Triunfo, meu querido, sabe o que é triunfo? Vamos relembrar uma coisa antiga que é do meu tempo, aí um pouquinho vai relembrar. Mas quando o Brasil ganhou aquela última Copa do Mundo lá no Japão, o Cafu era o capitão, ele pegou a taça, subiu num negócio assim e levantou lá em cima, com as 2 mãos. Aquilo é triunfo. Triunfo foi quando a seleção brasileira chegou no Brasil e eles foram lá no Palácio do Planalto e eles subiram a rampa com a taça na mão. Foi quando eles desfilaram em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, nos caminhões de bombeiro e o povo aplaudia. Isso é triunfo. Triunfo era quando o exército romano saía, derrotava as nações, trazia os prisioneiros e lá em Roma tinha os arcos do triunfo e o imperador romano ficava embaixo do arco e quando vinha o rei da nação vencida que eles traziam vivo, ou o general, o rei romano se levantava da sua cadeira real,
do seu trono, e ele ia e pisava na cabeça do rei do exército vencido. Isso era o triunfo, e o povo ia à loucura. E o nosso Jesus pisou na cabeça do diabo e Satanás lá na cruz. Por isso você pode andar em triunfo. Colossenses capítulo 2, verso 15, diz que Jesus triunfou dos principados, sobre os principados e potestades na cruz, e os expôs ao desprezo, publicamente. Então, se ele triunfou, você é um com ele, você pode triunfar. Diga, eu sou um com Jesus. Diga de novo, eu sou um com Jesus. Ele triunfou, eu estou nele, ele está em mim, eu ando em triunfo. Diga aleluia. Eu quero só mais duas coisinhas e nós vamos passar a régua. Mais dois pontinhos, tá bom? Estão comigo? Aguenta mais um pouquinho. Os avivalistas e reformadores. Terceira coisa, para mim, serão aqueles que vencerão o espírito maligno da intimidação. Israel estava debaixo de intimidação. Gideão estava debaixo de intimidação. Hoje eu vejo boa parte dos pastores amordaçados, mesmo no Brasil, debaixo de um espírito de intimidação que vem através da mídia, de um modo geral. Se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu vou sofrer denúncia. Se eu falar aquilo, eu vou sofrer processo. Se eu vou não sei o quê. E eu vejo a pastorada toda não pregando mais algumas coisas, porque está debaixo do espírito de intimidação. E avivalistas e reformadores precisam vencer o espírito da intimidação. Eu chego no Japão e como eu vejo os pastores debaixo dessa coisa da intimidação. Porque aqui não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Intimidação, a cultura intimida, o sistema intimida. E aí no Brasil a mídia intimida, a política intimida, e agora o Supremo intimida. Intimidação. Mas a intimidação também é um espírito maligno que usa pessoas. E Gideão está debaixo disso e ele tem que vencer. Toda a nação de Israel estava debaixo de intimidação dos inimigos. Eles iam plantar, eles vão saquear. Ele ia criar ovelha, eles vão saquear. Ia acontecer uma coisa, os inimigos vão vir e vão roubar tudo. E a gente está o tempo todo, a inflação vai voltar. Se não passar isso, vai acontecer não sei o quê. E a gente está o tempo todo. Parece que a gente não confia que o nosso Deus continua sendo Jeová Jireh, Jeová Nissi, aquele que levanta a nossa bandeira. Ei, sabe qual era a oração de Moisés? Quando Israel se acampava, Moisés orava: acampa-te, ó Senhor, acampa-te, ó Yahvé, em volta dos muitos milhares de Israel. Quando Israel marchava, sabe o que Moisés orava? Levanta-te, ó Senhor, sejam dissipados teus inimigos, fujam diante de ti aqueles que te odeiam. Está em Números 11, 35 e 36. Ele continua sendo aquele que se levanta e dissipa os inimigos. Ele disse: se vocês ouvirem minha voz e obedecerem, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Viva uma vida que agrada a Deus, e Ele será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E aí quando alguém se levantar contra você, não vai se levantar contra você, vai se levantar contra aquele que é o cabeça da igreja. Quando Paulo está perseguindo a igreja, ele descobre algo terrível. Ele pensou que estava perseguindo um bando de religiosos fanáticos do que ele considerava a nova seita. E aí, no caminho de Damasco, ele descobre que não está perseguindo um bando de fanáticos religiosos. Ele descobre que está perseguindo o Messias. Jesus vem ao encontro dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. De repente ele descobre, face a face, frente a frente, numa visão celestial, que ele está perseguindo Jesus. E aí ele se converte. Que seja assim com aqueles que te perseguem. Diga: vai ser assim.
com aquele promotor que te persegue por causa do som da tua igreja, com aqueles lá que estão lá tentando fechar a tua igreja, com aqueles que estão lá tentando criar leis para colocar a mão naquilo que a tua igreja tem, que seja assim com aqueles que se levantam contra o corpo de Cristo. Amém. Diga amém. Se você deixar se intimidar pelo inimigo, você ficará depressivo, vai perder o foco do ministério, vai perder o foco do crescimento. E quer saber de uma coisa? Se você se deixar intimidar, você vai querer abrir mão do ministério e da vida. Só nessas 2 últimas semanas, 2 pastoras se suicidaram. Pastoras de igrejas boas. Esse somzinho já é para encerrar. É nóis, japa. Olha, achei um japa ali, cara. Rapaz, no arrebatamento, quem sobe primeiro, você ou o pastor Marcelo? Claro que é você, rapaz. Ó, o tamanho do seu olho. Quando o Marcelo piscar, você já piscou 2 vezes, já foi. É não abrir e fechar de olhos. Ai, ai. Só para... Deixa eu voltar a um assunto sério aqui. Se você se deixar se intimidar pelo inimigo, você ficará depressivo e você vai querer desistir do ministério e da vida. O grande Elias. Se nós temos um reformador e um avivalista na Bíblia, para mim um dos maiores deles, o profeta Elias. No momento de escuridão da nação, de idolatria, com aquela rainha maligna e aquele rei maligno, Acabe, a Jezabel, um casal tem um filho, e eles colocam o nome de Elias, significa só o Senhor é Deus. Esse cara se levanta, e você conhece a história, ele fecha o céu, coloca a chave no bolso, e só tira 3 anos e meio depois. Depois ele ora, você conhece, o fogo cai, ele mata os profetas de Baal. Ele mandou matar, é claro, que ele sozinho não ia matar 450 homens. Ele ora e a chuva volta. Mas no capítulo 19, ele é atingido em cheio. Elias, o grande profeta, talvez o maior profeta do Velho Testamento, foi atingido em cheio pelo espírito maligno de intimidação. Jezabel mandou um recado para ele: amanhã, essas horas, sua cabeça não vai estar sobre os seus ombros. Sabe o que acontece? Esse cara que tinha enfrentado o rei, que tinha enfrentado a nação, que tinha enfrentado 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas da idolatria. Esse cara tinha vencido no dia anterior 850 homens, e agora ele foge de uma mulher. Vai entender um negócio desse? O cara vence 450 satanistas e 450 promotores e 400 promotores da idolatria e foge de uma mulher. E aí você conhece a história, ele para embaixo de uma árvore e fala: basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus irmãos. E ele está dizendo assim: eu quero morrer. Se você se intimidar, você vai se sentir só, você vai cair na síndrome de Elias. E ele pede a morte 2 vezes. E aí, quando ele caminha 40 dias, 40 noites de depressão, ele chega no Horebe e vai para o fundo de uma caverna. Está cheio de pastor que não quer mais levantar de manhã, que não tem ânimo para começar a semana, que segunda-feira é o dia da depressão do pastor, que chega e fala: não quero mais, se eu pudesse eu faria outra coisa. Está cheio de gente empurrando o ministério com a barriga, porque se deixaram intimidar pelo sistema religioso, o sistema político, o sistema que cerca. Homem de Deus. Aí Deus tem que ir lá. E Deus tem que ir lá e fazer o que ele fez com Elias. O que Deus fez? Deus vai lá na caverna e fala: o que você está fazendo aí, meu filho? Pastor, líder, a caverna não é o seu lugar. Diga: a caverna não é o meu lugar. Diga: meu lugar. Diga: é diante das pessoas, sendo a voz do céu para essa geração. Aleluia.
Eu quero dizer uma coisa: os apóstolos não deixaram se intimidar. Se você ler Atos 4, versos 19 e 20, quando os apóstolos foram proibidos de pregar, eles disseram para as autoridades: o que vocês acham? Nós devemos obedecer a vocês ou a Deus? E o Pedro e o João pegam a palavra e falam: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Sabe por que a fé chegou até nós? Porque no período da maior perseguição romana, nossos irmãos não se calaram. A perseguição romana matou milhares de cristãos. Só na inauguração do Coliseu, mais de 10 mil cristãos foram mortos. Eu vou lá no Coliseu, já fui em Roma algumas vezes, acho que umas 4 ou 5 vezes, eu não sei. E já passamos lá pelo Coliseu. Eu não gosto de ir lá. Eu vejo as pessoas lá e fico clique, e tira foto. E eu vou lá e eu piso com cuidado. Eu sei que tem aterro, mas eu sei que eu estou pisando em sangue de santos. Mais de 10 mil, só na inauguração, foram mortos ali. Mas alguém disse que o sangue dos cristãos foi a semente da igreja. Eles não se intimidaram nem diante da morte. E nós estamos nos intimidando diante de uma mídia marxista que está aí tentando calar a voz dos profetas. Por último, eu gostaria de dizer: você é um poderoso guerreiro nessa geração. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Quando o Espírito do Senhor vem sobre ti, se o Espírito do Senhor vier sobre ti, Juízes 6:34, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou o chofar. Presta bem o que acontece. Ele está se sentindo nada, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele tocou o chofar, e 32 mil homens se uniram a ele. Acho que você não está entendendo, né? Você está lendo a Bíblia com os olhos fechados? Abre teus olhos em nome de Jesus. Se o Espírito Santo vier sobre você, você vai ganhar multidões. Você vai atrair multidões. O que atraiu as pessoas para Gideão foi o Espírito do Senhor vindo sobre ele. Mas aí Deus falou assim: você tem gente demais? Fala para os medrosos ir embora. 22 mil foram embora. Leva para beber água. Quem joga água na boca, coloca de um lado. Quem se abaixar, beber do outro. Você conhece a história? Sobraram 300. E eu quero te dizer uma coisa: como o anjo estava certo, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, porque ele vai com aqueles 300. Sabe, o exército do outro lado, sabe quantos eram? 135 mil. Juízes 8, versos 10 e 11. Eles eram 135 mil. E só naquela hora que o Senhor, que eles quebraram os cantos, levantaram as tochas, tocaram as trombetas, 120 mil se mataram. Está em Juízes 8:10. Caíram naquele dia 120 mil. Sobraram 15 mil que Gideão perseguiu, atacou e destruiu com os outros homens de Israel. 300 homens, no poder do Espírito, encararam um exército de 135 mil do outro lado. O anjo estava certo ou não estava? Deus está certo ou não está? Quando olha para você e disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Receba essa salvação no teu espírito. Por último, para a gente passar a régua, a unção do Espírito Santo é que vai te levar a superar e a se tornar um avivalista e um reformador. Como eu disse, reforma sem o poder do Espírito Santo é apenas religiosidade. Mas reforma no poder do Espírito Santo muda primeiramente o avivalista e depois muda aqueles que estão em contato com ele. Diga uma coisa comigo. Diga assim: não existe missão bem-sucedida para Deus sem o poder do Espírito Santo. Agora diga uma coisa forte e depois você anota, pode fazer um banner. Diga assim: antes da missão vem a unção. Quero que você entenda isso em nome de Jesus. Antes da missão vem a unção.
Pegue qualquer personagem da Bíblia, do Velho Testamento ou do Novo Testamento, porque antes de Deus dar uma missão a qualquer um deles, você pode olhar desde lá, antes de Deus dar uma missão a qualquer um deles, Deus deu a unção do Espírito. 12 anos antes de Davi se tornar rei, ele recebeu a unção do Espírito. Quando Samuel derramou azeite na cabeça dele, 1 Samuel 16, 13, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor possuiu Davi. E só 12 anos depois ele foi ser rei. Antes da missão vem a unção. O problema é que a gente pega a gente, é torto e direito, bota numa classe de aula, treina, dá uma aula sobre célula, sobre discipulado, a gente bota para liderar a célula, e a gente quer ver os caras rompendo. Como? Você tinha que ter botado ele, era para orar, até que ele fosse batizado com o Espírito Santo e com fogo. Pode treinar, mas não esquece que é o fogo do Espírito, é a unção do Espírito que faz a diferença. Diga de novo: antes da missão vem a unção. Antes de Eliseu fazer qualquer coisa, ele recebeu a unção dobrada de Elias. Deixa eu concluir te falando sobre isso. Agora eu quero te falar uma coisa muito séria, e eu quero que você aprenda isso. Diga assim: vou falar uma coisa que parece arriscada, mas é a mais pura verdade. Diga assim: o lugar da unção não é na sepultura e nem no céu. E parece arriscado, não parece? Diga completo agora. Diga assim: o lugar da unção não é na sepultura e nem no céu. Diga: é sobre a cabeça dos discípulos filhos. Diga aleluia. Quando o Espírito do Senhor revestiu Gideão, os movimentos deles passaram a ser os movimentos do Espírito Santo. Por isso ele se tornou mais que vencedor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei lugar da unção na sepultura, é porque quando Eliseu morreu, a unção dobrada que ele recebeu de Elias foi parar na sepultura. Aí você lê o texto de 2 Reis 13, que jogaram um cara, bateu nos ossos de Eliseu e o cara ressuscitou. Aí você vibra, se você como pentecostal, você rodopia e faz um negócio lá e... Estou brincando, viu, Kleber? Nós somos aí. E eu leio o mesmo texto e falo assim: que lástima. Porque aquela unção dobrada era para ser transferida para que o ministério tivesse continuidade. Não era para ir para a sepultura. Eu quero concluir com João capítulo 20. Versos 21 e 22. Vamos ver se isso faz sentido. Que o lugar da unção não é na sepultura e nem no céu. A unção dobrada que Eliseu recebeu de Elias, ele não transferiu para o seu discípulo, foi com ele para a sepultura. E está cheio de pastor que vai morrer e vai levar a unção para a sepultura. Agora eu quero encorajar os pastores a formar discípulos. E bem antes de você morrer, transfere a unção para o seu desfile. Transfere, passa. Passa para o filho, para a filha, passa para o discípulo. Amém? Jesus está ressuscitado. Olha o que ele faz. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Missão. Mas ele não, antes da missão vem a unção. E aí o que Jesus fez? Soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Não tem reforma e não tem avivamento sem isso que Jesus fez. Se queremos uma reforma nessa geração, e se queremos um avivamento nessa geração, receba novamente o poder do Espírito Santo. Jesus está falando isso para homens salvos, homens que andavam com ele há 3 anos, homens que tinham visto mortos ressuscitar, leprosos ficar limpos, homens que tinham visto toda sorte de milagres. E Jesus olha para eles e diz: ainda não estão prontos, receba o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes veio com poder. Sabe o que Jesus fez nesse sopro? Transferiu a unção. Sabe a unção que veio sobre ele no Jordão? Estavas com ele até nesse dia, mas agora ele transfere. Jesus não deu apenas uma missão, ele transferiu a unção.